Esse vídeo aqui promete para ser um dos vídeos mais assim divertidos que eu já fiz nesse canal, porque eu vou fazer uma coisa realmente diferente do que eu costumo fazer. O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar algumas tiras de jornal, do jornal Folha de São Paulo, e vou comentar com vocês a qualidade dessas tiras, o jeito como eles fazem, os temas que eles abordam, para colocar assim de uma forma clara o que vem acontecendo em relação às tiras de jornal, que eu acho que é uma decadência em relação ao que a gente já teve de tira antigamente. A gente sabe que quem conhece o mínimo de histórias em quadrinhos sabe que as tiras de jornal elas foram as precursoras das histórias em quadrinhos no formato que a gente conhece, no formato revista, comic book. E elas estavam lá desde o final do século XIX para início do século XX, num formato parecido com esse que a gente pode ler até hoje. Só que é aquela coisa, bem como acontece com vários tipos de forma de cultura, de entretenimento hoje em dia, eles pegaram isso e puxaram para o lado de política e de ideologia, e as tiras de jornal foram ficando cada vez piores. No início, o que é que a gente tinha? A gente tinha tiras de jornal geralmente de humor e com personagens criança ou animais antropomórficos e tudo, como acontecia com o Menino Amarelo aqui no Brasil, com aquelas tiras tipo Nhoquim. E a principal intenção dessas tiras antigas era divertir, era entreter a pessoa, era fazer a pessoa rir. Tanto é que até hoje a maioria das tiras de jornal são de humor. E depois, com o tempo, lá para a década de 30 mais ou menos, começaram as tiras de aventura com o Tarzan, depois veio o Fantasma, Mandrake, as tiras de jornal do Alex Raymond, de aventura espacial do Flash Gordon, tiras de policiais, de investigadores como o Agente X9 e Dick Tracy, vários outros tipos de personagens ali. Ainda no começo da década de 30 também veio o Príncipe Valente, ou seja, o padrão das tiras de jornal era o de entretenimento, para você ter uma aventura ou ter uma tira de humor, dar risada. E elas foram se modernizando ao longo das décadas e foram apresentando todo tipo de personagem. Por exemplo, quando surgiu o Peanuts, que é o Snoopy do Charlie Schultz, foi modernizando, foi melhorando a linguagem, não era só uma coisa direta, tipo uma gag, uma coisa de ter um tempo de piada rápido e finalizar em 3 ou 4 quadrinhos, mas a função principal das tiras de jornal era a de entreter e fazer você dar risada, se divertir, se distrair rápido, até porque a maioria delas faziam parte do caderno de cultura dos jornais. Algumas vinham destacadas em folhetos, outras estavam lá nas folhas, nos cadernos integrantes dos jornais, mas elas eram boas e tinham qualidade. Elas foram mais ricas até do que os quadrinhos produzidos pelas editoras, independente do quanto você imaginar que se produziu de quadrinho. Tira de jornal foi uma coisa gigantesca. Eu recomendo que você vá ler sobre isso e descubra o quanto as tiras de jornal eram boas, eram importantes e serviram para iniciar as histórias de quadrinho como a gente conhece. Mas hoje em dia elas só falam de política, ideologia e de comportamento, só que voltado para esses dois assuntos. E eu quero mostrar para vocês, lendo tiras atuais. Eu estou pegando aqui, eu estou gravando esse áudio no dia 6 de setembro de 2023.
e vou lendo retroativamente as tiras que eu achar na página da Folha de São Paulo, para vocês verem o que essas tiras de jornal se tornaram. Essas que eu vou ler aqui especificamente são tiras brasileiras, então eu acho que essas aqui são até mais afetadas por essa coisa de trazer forçadamente ideologia e política para os temas delas, e vocês vão ver como é que está a situação atual das tiras de jornal. A primeira tira que eu vou pegar é uma tira de Stella May, desse dia 6 de setembro desse ano, 2023. O nome da tira é Péssimas Influências. Daí você vê, tem um cara sentado numa cadeira e tem uma sombra, e a sombra fala, cu. Aí o cara olha pro lado e diz, sombra, por favor, estamos em público. Aí você fica pensando, isso aqui foi a piada. Era pra eu dar risada desse negócio. Mesmo que seja engraçado uma tira falar, um personagem de uma tira falar esse tipo de coisa, mas fica uma coisa simplória e sem, sei lá, sem um apelo à lógica que faça você dar risada pelo diálogo dos personagens, que é curto e também não é engraçado. A próxima tira é de Fabiane Langola e o nome dela é Viver Dói. Então o personagem tá segurando alguma coisa ali, eu acho que é um daqueles pacotes onde você tem um ramo de plantas para reflorestar ou coisa do tipo. Aí ele diz, ele tá no cenário ali, tem sol e tem um campo florido. Eu sou tão eco-friendly, ou seja, ele é tão amigo da natureza, mas tão eco-friendly que até meu número de seguidores é totalmente orgânico. Aí você pensa, meu Deus do céu, essa foi a piada também. Quer dizer, foi uma piada com a ideia de que tem gente que coloca robôs para colocar seguidores em redes sociais, mas esse cara, por ele ser tão amigo da natureza, ele tem seguidores orgânicos. Aí quando acaba a piada você tá dormindo. Então a primeira coisa que a gente percebe nessas piadas é a falta de noção dos autores de tiras de jornal hoje em dia brasileiros. Eu não tenho contato com as americanas, mas e de outros países por aí. Mas você vê que os caras não têm noção do que é engraçado, que é uma coisa terrível de acontecer com um cara que é produtor de tiras de jornal, que é autor. Porque se você não tem noção do que é engraçado, como diabo você vai fazer os outros darem risada? Daí a próxima tira vem, que é do autor Galvão Pertazzi. O nome da tira é Vida Besta. O nome é até engraçado, podia dar margem a colocar coisas engraçadas assim, de ter aquela, o que os comediantes chamam de punch, que é você tem uma coisa no diálogo que é lógico ou tem falta de lógica, e você coloca o contraponto daquilo e pá, pega a pessoa de um jeito que a pessoa, pela falta de lógica, você dá risada. Mas a tira começa: ontem fiquei preso num déjà vu, algo que nunca aconteceu, está se repetindo. A suspensão da realidade e a sensação de não pertencer ao espaço-tempo durou horas, sendo que tem uma falha no diálogo dessa tira, que se ele ficou num estado de suspensão de espaço-tempo, como é que ele teve noção de que durou horas, se ele não tinha noção de tempo? Aos poucos aquele estranhamento foi se dissolvendo. O engraçado é que eu também dissolvi. Ufa, passou. Aí você fica com aquela coisa na cabeça: cara, isso aqui foi uma piada, isso aqui foi uma gag, foi alguma situação que gerasse algum tipo de coisa engraçada. A gente tem que ter em mente, como eu falei no início, que o humor é um estilo bem vasto, bem explorado dentro das tiras de jornal. Só que uma tira de jornal não tem necessidade de ter só humor ou ser de humor. Por exemplo,
O Tarzan que eu falei do Hal Foster, ela não era de humor, era de aventura. Mas isso aqui é o cúmulo. O cara faz um troço que não tem cabimento. Não dá pra entender porque ele escolheu um tema que deixa o leitor confuso. E no final ele coloca uma coisa que não bate com nada, nem completa o que ele disse. E nem finaliza com algum tipo de lógica que seja. E podem se preparar porque esse tipo de coisa se tornou comum nas tiras de jornal brasileiras, publicadas nesses jornais aí como a Folha de São Paulo. Seguindo na próxima tira tem uma do Caco Galhardo, que o nome da tira é Bicudinho. Daí tem uma faixa dizendo Professor Rocha. Embaixo tem Todo mundo me odeia, minha mãe, nem minha mãe me aguenta. Depois ele fica calado e tem um personagem sentado do lado que é um passarinho, feminino, uma coisa assim. Eu vi que você engoliu um bocejo. Quer dizer, a graça do quadrinho foi essa. O personagem percebeu que ele é tão chato que até a psiquiatra passarinho dele tentou disfarçar um bocejo. Essa é a piada. Eu deveria estar rolando pelo chão agora de tanto rir. Daí vem, eu vou dizer pra vocês, eu já tinha percebido isso há um bom tempo, por isso mesmo eu tive vontade de gravar esse vídeo, que é o fato de que as tiras do Laerte, há muito tempo atrás, elas vêm se tornando um troço totalmente bizarro e surreal. Experimentem vocês e nesse site da Folha de São Paulo e comprovem por conta própria. Essas tiras do Laerte, vejam só as do Laerte, para vocês terem uma ideia do que esse cara tá fazendo hoje. É cada tira que não tem pé nem cabeça, sabe? É bizarro, né? Comprovem isso vocês mesmos, não precisam acreditar em mim. Vão lá e deem uma olhada para vocês terem uma ideia do que esse cara tá fazendo hoje. E ele é amplamente elogiado, ao Laerte, ou como eles dizem, a Laerte. Eu não dou a mínima para essa besteira do artigo. Ele é um gênio, ele é o grande autor de tiras de jornal. Vão vendo aí para vocês perceberem o tipo de atrocidade tosca e bizarra que ele anda fazendo. Daí ele vem Piratas do Tietê. Tem uma mulher sentada no chão lendo um livro e vem um troço lá que parece um bicho alienígena. E ela percebe que o bicho vem chegando e diz: "Você é do tipo que tem veneno?" Aí o bicho responde: "Sim, mas só quando sinto que estão me ameaçando." Aí ela diz: "Ah." Aí ele diz: "Como agora?" Aí ela faz uma cara de preocupação. Essa aí foi a tira. Não é questão de dizer não tem graça. É questão de dizer o que diabo é isso. Vocês entenderam o que eu tô tentando passar aqui? Esse cara tá fazendo tiras bizarras e isso meio que se tornou uma tendência por causa de outros autores que estão copiando. E essas tiras, logicamente, elas estão uma porcaria. Eu lembro que eu lia aquelas tiras na década de 90. Eu lia tiras do Condomínio, dos gatos que ele tinha, que eram tiras boas e engraçadas. Hoje em dia o que ele está fazendo é isso aí, esse tipo de tosqueira. Daí vem uma tira do Fernando Gonzalez, que é a Níquel Náusea, que é aquele personagem dele que é uma paródia do Mickey. Eu vou dizer para vocês, de todos os autores aqui no Brasil, até mais do que o Angeli, porque muitas vezes eu não achava a tira do Angeli tão engraçada assim. Eu acho que o cara que tem mais noção de comédia, de tempo de piada, de temas, de você formular uma piada baseada na falta de lógica ou em alguma coisa súbita que aparece, algum comentário que deixa a pessoa impressionada, ou o personagem que torne alguma situação em algo engraçado, súbito. O cara que tem mais a noção disso e sempre teve é o Fernando Gonzalez. Eu não gostava tanto das tiras do Glauco e nem da do Angeli,
E eu acho ali que antigamente, pelo menos, o Fernando Gonzalez e o Laerte eram os melhores, quando o Laerte ainda fazia algo engraçado. Mas o Fernando Gonzalez, ele tem um tempo de piada muito bom. E as tiras do Nickel Náusea eram interessantes e tinham sacadas boas, percebiam coisas interessantes, que isso é outra coisa em tiradas de humor que um cara que se propõe a fazer comédia tem que pensar. Ele tem que reparar em coisas que ninguém repara e tirar alguma situação engraçada disso. Por exemplo, eu me lembro de uma tira antiga dele, que o cara tá parado, aí ele vê uma barata andando, aí ele diz, besteira, só uma barata. Aí a barata começa a voar, ele dá um grito, barata voadora. Que é engraçado isso, porque ele extrai de uma coisa que acontece corriqueiramente com a gente, que é você não se importar com o fato de que uma barata tá andando. Daí quando a barata começa a voar e ela tenta subir na sua cabeça, por exemplo, você faz aquele movimento estrombólico todo agitado para tentar se livrar dela. Quer dizer, você não tem medo de só uma baratinha que tá andando na parede, mas quando é a barata voadora você arma um escândalo. E isso é engraçado. É o tipo de coisa que é comum, que pega situações corriqueiras e torna engraçado. Daí tem um exemplo disso na tira dele. Ele fala, começa com informação: tardígrados são seres minúsculos. Eles aguentam temperaturas acima de 100 graus centígrados. Aí o personagem diz, nossa, que calor. Aí ele ouve, bundão. Aí depois fala, quem falou? Quer dizer, nessa situação aí, ele não gerou uma tira tão completa assim na sequência de coisas que acontece, porque o cara não sabe quem falou. Só que a piada tá em cima do fato de que o tardígrado, que é uma criatura pequena, ele existe de verdade, é um tipo de micróbio, bactéria ou micro-organismo, coisa desse tipo. Ele chama o cara de bundão porque o cara tá reclamando de um calorzinho, sendo que ele aguenta 100 graus centígrados. Tem um tema de piada, tem um tempo de piada. Não foi, na minha opinião, uma das melhores tiras dele, mas como eu disse, o Fernando Gonzalez é um bom autor de tiras. Daí você vê mais uma tira, porque eu tô pegando elas assim em coluna, na ordem, no dia em que elas foram publicadas. Tem um tal de André Dahmer, que eu acho que eu já até ouvi falar. Aquele anterior também, um tal de Caco Galhardo, é outro que também eu já tinha ouvido falar dele. Mas a tira desse André Dahmer é Não Há Nada Acontecendo, que é um nome meio chato, meio besta para uma tira de jornal. Daí o personagem está sentado numa mesa pedindo num restaurante e ele diz, a comida daqui é feita com amor. Aí o garçom responde, sim. Aí o cara fica parado alguns segundos e depois pergunta, amor monogâmico ou poliamor? Quer dizer, essa tira de alguma forma ela foi um tanto engraçada, porque mostra que o personagem está preocupado com um detalhe. Isso, se o que eu entendi, foi ligado a alguma coisa relacionada à higiene. Por exemplo, vamos supor que o sentido que eu entendi foi assim, pelo menos para mim. A comida foi feita com amor. Aí imagina que tá lá o cozinheiro e ele fez com amor uma comida, fez com dedicação. E poliamor, vocês sabem, ia ser um monte de gente junta no amor lá, fazendo a comida. Aí a piada seria no caso de que com um monte de gente junta fazendo a comida, a questão da graça da piada estava em cima da questão da higiene. Então pode ser que tenha alguma coisa de humor relacionado a isso, se o sentido da piada realmente é esse, pelo que eu entendi. Mas não chega a ser uma piada sem senso de humor ou bizarra relacionada à política ou à ideologia, como é o comum que está se tornando hoje. Daí tem outra tira da tal Stella May, que o nome é a mesma, é Péssimas Influências. E a tira é o seguinte, é um quadro só e tem: desculpe alarmá-lo com meus olhos inquisitivos.
Daí tem uma personagem que eu acho que é uma menina e os olhos dela estão em forma de 2 interrogações. Isso aí eu acho que não precisa nem comentar nada. Que treco estúpido, sem graça, bizarro, completamente murcho de senso de humor. A pessoa fica pensando qual foi a intenção que a pessoa teve em fazer uma tira dessa. Sem graça, totalmente sem propósito. Não significa nada, não traz lógica nenhuma, não tem uma sequência de eventos e nenhuma sequência lógica sequer. É só uma tirada sem sentido. É isso que essa tira é. Daí vem mais uma daquelas tiras do Laerte para provar o meu ponto de vista de que vocês vão... quem está afastado há muito tempo das tiras dele e não lê nada vai constatar exatamente o que eu disse, que as tiras dele se tornaram esquisitas pra caramba, pra dizer o mínimo. Aí vem Piratas do Tietê. Este ano as lagartas estão maiores. Olha uma mulher através da janela preocupada. E daí uma lagarta entra na casa dela. Essa lagarta tem um formato bem comprometedor, vamos dizer assim. Conseguem entrar em casa. Alcançam a geladeira. Precisamos fazer alguma coisa. E daí mostra a mulher no sofá com a mão no queixo, com o olhar preocupado. Aí vocês pensam... né? Que diabo foi isso? O que é isso aí? Uma mulher preocupada com lagartas gigantes. A lagarta entra na casa dela, rouba a geladeira e ela fica preocupada lá. Precisamos fazer alguma coisa. Aí você pensa assim, e daí? E isso aqui é uma tira de jornal. O que é que isso devia provocar em mim? Além de estranheza. E por aí vai. A coisa tá feia mesmo em questão do que estão fazendo sobre tiras de jornal. Isso foi só uma amostra do tipo de coisa chata, politizada, ideologizada para algumas coisas. Vocês podem ter certeza. Tem autores, eu não mostrei nenhum aqui que tivesse uma questão de proselitismo, de forçar a barra com temas políticos, mas tem isso a rodo nessas tiras da Folha de São Paulo e de outros jornais também. É só vocês baixarem mais essa coluna, além da tira que eu li, para vocês comprovarem. E olha só o estado em que a gente pode observar essas tiras. Falta graça, falta tempo de piada, falta lógica, falta ritmo nos quadros, na progressão dos quadros, falta sentido, falta tudo nessa porcaria. Leiam, façam isso, é algo que eu aconselho e gostaria muito que vocês fizessem. Leiam por conta própria para vocês verem o estado que estão essas tiras de jornal atuais, que não se propõem a entreter, nem a fazer você dar risada, se distrair, se divertir de qualquer forma. É só alguma baboseira sem lógica, bizarra, ou então cagação de regra político-ideológica, em que a intenção deles é: não vamos fazer uma tira de jornal que empurra você para um tema social, que tem uma crítica social envolvida com isso. E o resultado é esse que vocês estão vendo. Infelizmente, a gente não tem mais bons autores de tira aqui, pelo menos no geral. Tinha alguns que são bons, como aquele J. Marreiro. Tinha um cara antigo que fazia tiras de jornal naquela revista EGM, que era uma revista de videogame, que fazia as tiras do Cacto. Eu não sei se algum de vocês já chegaram a ler, mas era um cara que fazia tiras engraçadas e tal. E tem alguns poucos autores hoje que ainda tem talento para entregar algo bom em tiras de jornal. Talvez de aventura não conheço nenhum, infelizmente,
Mas hoje em dia, em questão de tiras comuns que você lê em jornal, o nível delas está muito baixo, muito ruim. E parece que isso não vai melhorar nem tão cedo. Então foi isso. Esse foi um vídeo bem curioso e até engraçado, de um certo ponto de vista. Obrigado a quem viu o vídeo e até a próxima.